contra o extermínio de povo nenhum, em nenhum lugar do mundo. É essa a posição do PCdoB, o terrorismo da Palestina. Certamente de muitos outros. Chega de terrorismo. E quero dizer ao deputado Bolsonaro, como representante dos torturadores que ele é, que o PCdoB tem voz, comunista, tem matou voto. 10 milhões no mundo, quando o líder comunista. do PCdoB estiver falando que ele calha a boca, porque nós temos voz e voto, e ele que respeite a liderança do PCdoB na democracia brasileira. Muito obrigado. Em 2014, antes mesmo de se tornar a representante da minoria no atual mandato, como deputada federal pelo PCdoB do Rio de Janeiro, Jandira Fegali já era persona não grata para o então deputado pelo PP do Rio, Jair Bolsonaro. Eu sou o Tomás Molina e este episódio do podcast Funcionário da Semana, Conheça Quem Trabalha para Você, conta a história da médica, figura carimbada da esquerda brasileira há quase 3 décadas, que ao longo da carreira chegou a fazer alianças com opositores, mas viu o abismo ideológico e político com integrantes da direita e da família Bolsonaro ficar ainda mais profundo nos últimos anos, fruto da polarização que ocorre no Brasil. Não se trata de direita ou esquerda. Haverá um sacrifício indiscutível. Começou a se libertar do socialismo. Tenha misericórdia dessa nação. Nós vamos É muito acelerar. complicado o que está acontecendo no Brasil. Funcionário da Semana, um podcast de Veja. Minha amiga Jandira, fiquei muito feliz de te rever na semana passada. De mais uma vez ter sua solidariedade, a sua força. 4 de junho de 2018. O cenário era o Circo Voador na Lapa, centro do Rio de Janeiro. A filha do ex-presidente Lula, Lurian, lia uma carta escrita pelo pai durante o ato que marcou a pré-candidatura de Jandira para deputada federal pelo Rio de Janeiro. Em 2016, você era candidata a prefeita no Rio. E um adversário seu, que se dizia muito valente, passou mal no debate. Você, que é médica, que é humana, que quer o melhor para todos, foi lá ajudá-lo. O pai do rapaz impediu que você ajudasse o filho dele em um momento que esse passou mal por puro preconceito. Como é possível uma intolerância dessa? Então, minha querida Jandira, esse exemplo de ser humano e preocupação com o próximo é muito simbólico na batalha da esquerda nessa eleição. As palavras de Lula expunham a preocupação da esquerda com nomes da direita, principalmente da família Bolsonaro, na corrida eleitoral de 2018. O ex-presidente relembrava um fato ocorrido em um debate na TV Bandeirantes, em agosto de 2016, entre candidatos à Prefeitura do Rio de Janeiro, que tinha entre os participantes Flávio Bolsonaro, do PSC, e a própria Jandira. Bom, como vocês acompanharam no bloco passado, o candidato Flávio Bolsonaro se sentiu mal, precisou sair aqui. Acontecia ali um episódio que, somado a outros ocorridos anteriormente, ajudou a azedar de vez uma relação que já não era lá muito amistosa. Como médica, me apresentei para atendê-lo e o pai dele disse que não precisava dos meus cuidados. Isso significa que a solidariedade não faz parte desse grupo fascista. 2 anos depois do ocorrido nas eleições de 2016 no Rio de Janeiro, a família Bolsonaro obteve resultado expressivo nas urnas em 2018, principalmente com a eleição de Jair como presidente da República pelo PSL. O embate com o PCdoB de Jandira Fegali, por muitas vezes, está presente nas declarações do presidente. Carteira digital, vamos facilitar a vida dos estudantes, né? Não vou ter que pagar mais para a Uni, que quem manda lá o PCdoB, não tem que pagar mais, vamos fazer digital essa carteirinha da Uni aqui. Muito bem. Tá ok? Vai faltar dinheiro no PCdoB, hein? Vão arranjar dinheiro em outro lugar, tá? O chumbo trocado com os integrantes do clã Bolsonaro se evidencia nas postagens da representante da minoria da Câmara dos Deputados. Atuante nas redes sociais, Jandira Fegali, que é baterista profissional e tem uma relação estreita com a música desde a infância, chegou a usar gritos entoados no carnaval para alfinetar o adversário político. Mas antes de adotar um dos discursos mais ácidos empregados contra o atual governo, a deputada federal de 62 anos, natural de Curitiba, no Paraná, construiu uma carreira pautada na defesa da luta da esquerda e de minorias. Entrou na política no início da década de 1980, ao integrar o Comitê Central do Partido Comunista do Brasil, que naquela época ainda atuava na clandestinidade. Em 1986, foi eleita deputada estadual constituinte no Rio de Janeiro.
De 1990 para cá, se elegeu como deputada federal pelo estado por 7 vezes, sempre se colocando para o eleitor como defensora dos trabalhadores, mulheres, negros, da saúde universalizada e educação de qualidade. Quem é essa mulher que desde sua juventude dedica a vida a cuidar das pessoas? Quem é essa mulher guerreira que sempre defendeu o Rio de Janeiro? É isso aí, Irajá. Meu samba é a única coisa que eu posso te dar. Toda a ambiência ali do Irajá será importante, né, desse bairro popular, com dificuldades muito grandes de transporte, de equipamento social, do que é a classe média suburbana do Rio de Janeiro. Foi muito clara essa vocação da Jandira para trabalhar as questões sociais. Nos primeiros anos de vida, no subúrbio carioca, na década de 60, a criança que fazia parte de uma família de comerciantes de origem libanesa viu de perto o retrato de um Brasil carente. Para o amigo da família desde os tempos de colégio, o hoje professor de História Moderna e Contemporânea da UFRJ, Francisco Carlos Teixeira da Silva, o interesse da pequena Jandira por questões sociais se consolidaria mais tarde, quando ela entrou na Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Principalmente ali naquele entorno da medicina social da UERJ, vai colocar as questões sociais como sendo muito fortes e muito necessárias para além de uma medicina curativa nesse sentido. Acho que esses pontos marcam bastante bem o percurso da Jandira como aquela pessoa que conhece, que viveu, que não foi criada numa redoma. A defesa da universalização da medicina preventiva, por meio do programa Mais Médicos, criado no governo Dilma Rousseff do PT, também foi motivo de embate entre Jandira Fegali e o deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PSL do Rio de Janeiro, dias depois de Jair Bolsonaro ser eleito presidente da República em outubro de 2018. Após declarar no plenário da Câmara dos Deputados que os 8.500 médicos cubanos que atuavam no país atendiam a 60 milhões de brasileiros em 1.555 municípios, a comunista foi rebatida pelo parlamentar. A gente acabou de ouvir aqui 2 oradores falando dos médicos cubanos como se Cuba fosse uma referência de saúde. Se tivessem compromisso com a saúde, não estariam à pressa retirando esses médicos. E supostamente médicos estão correndo para retirar, porque se Jair Bolsonaro chegar à presidência e esses médicos estivessem aqui, nós vamos aplicar o Revalida e vamos ver quantos desses médicos não são militares cubanos infiltrados aqui. Em uma das mais recentes publicações, rebateu declarações do presidente do PSL, o deputado federal Luciano Bivar, que disse que a Câmara deveria atacar a obrigatoriedade de gênero no próximo pleito para evitar irregularidades. A fala foi uma repercussão do indiciamento do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, da mesma sigla, indiciado pela Polícia Federal e denunciado pelo Ministério Público por envolvimento em um esquema de candidaturas laranjas de mulheres em Minas, onde coordenou a campanha em 2018 e nega as acusações. Pelo Twitter, Jandira disse que o problema não é a lei ou a falta de vontade em fazer parte da política, mas sim usar as candidaturas femininas para um esquema milionário de desvio de dinheiro. Ela terminou dizendo que a nova política, quando não consegue cumprir a lei, acaba com ela. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Tem figuras femininas, como a deputada federal pelo PCdoB da Bahia, Alice Portugal, um alicerce na luta contra as desigualdades. De cada 100 pessoas assassinadas no Brasil, 71 são negras. Os homicídios de mulheres negras aumentaram 54% em 10 anos no Brasil. Você não vai ter sossego na vida, seu moço, se me der um tapa da Dona Maria da Penha, você não escapa. Jandira também foi autora e relatora da Lei Maria da Penha e da legislação que obriga planos de saúde a custear a cirurgia de reparação da mama em casos de câncer. No site oficial, Jandira diz ter mais de 100 emendas e leis apresentadas, relatadas e aprovadas ao longo de 6 mandatos. No início dos anos 90, grávida de 4 meses, votou a favor do impeachment do então presidente da República, Fernando Collor de Mello. Em 2016, integrou a comissão especial do impeachment de Dilma Rousseff, do PT. Presidente Dilma é honesta, não há crime, portanto é golpe. E eu voto não contra o
golpe? Deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, votou não, totalizando 77 votos. Agora se mobiliza na estratégia de oposição para alterar o texto da PEC que trata da reforma da Previdência, na tentativa de reduzir os impactos da mudança. Durante uma das audiências da comissão que trata do texto, trocou farpas com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Ver o comandante da equipe econômica chegar aqui e falar que há 50 milhões de pessoas sem vaga no mercado de trabalho e há 4 meses eu espero o governo dizer como é que vai gerar emprego, ele ainda não disse. Quem fica 16 anos no poder não tem o direito de virar agora com 5 meses ou 4 meses e dizer, olha, tem um desemprego enorme. Eu até podia dizer, está crescendo o dobro do que vocês cresceram. Mas nós não vamos dizer isso, porque o crescimento é medíocre. Nós estamos tentando ir para o caminho da prosperidade, não para o caminho da Venezuela. Jandira Fegali também está à frente de uma PEC proposta pela oposição que trata da reforma tributária no país. O repórter Machado da Costa conta essa história. A deputada Jandira Fegali, do PCdoB, ela até 2016 era uma deputada de segundo escalão. Poucas pessoas realmente conheciam quem era a deputada, até que houve o vazamento da ligação do ex-presidente Lula para então presidente Dilma Rousseff, quando ele conclama mulheres partidárias ao governo da ex-presidente a fazer uma militância mais forte. Ele usa um termo extremamente pejorativo à época, e naquele momento ele estava se referindo justamente a Jandira Fegali e a outras deputadas ou senadoras, como a Vanessa Graziotin, mas uma das pessoas era realmente a Jandira. E ela aproveitou esse momento, né, esse crescimento pessoal que ela teve, para conseguir mais força dentro dos partidos, tanto que, nesse momento, ela é a principal nome ali do PCdoB no Congresso e utilizou isso para encampar a reforma tributária da oposição. E, lógico, os partidos de esquerda têm essa questão mítica de taxar grandes fortunas, de ir atrás de dividendos, de caçar o rico, como se ele fosse o grande inimigo, o empresário, e toda essa miríade de pensamentos esquerdistas que nunca levaram a nada no mundo tributário está lá no presente, na reforma da oposição. Provavelmente nada daquilo vai andar, mas também há coisas boas, não dá para dizer que tudo é ruim, né? Eles trabalham um projeto de IVA muito parecido da PEC 45, mas um pouco mais aperfeiçoado do que o que foi apresentado até mesmo pelo Bernard Api, que é o gestor intelectual ali da PEC 45. Apesar da imagem fortemente atrelada à esquerda ao longo dos quase 30 anos de carreira política, também fez alianças ideologicamente questionáveis. Em 1998, por exemplo, o PCdoB de Jandira se juntou ao PT, PSB e PDT na coligação que elegeu Antony Garotinho como governador do Rio de Janeiro. Em 2016, foi citado em delação por ter recebido R$410 mil para a campanha de 2014 para a Prefeitura do Rio de Janeiro da Queiroz Galvão, investigada na Lava Jato, conforme registrado pela Globo News à época. A deputada Jandira Fegali, do PCdoB, foi citada na delação premiada do ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado. Ele disse que captou dinheiro para a campanha dela com uma empresa investigada na Lava Jato. Jandira negou irregularidades, mas admitiu que pediu ajuda a Machado. Doações são legais, são públicas e aprovadas pelos tribunais Regional Eleitoral e Tribunal Superior Eleitoral. Ricardo Noblat, o histórico de alianças com a direita, além de doações de empresas investigadas na Lava Jato, podem manchar a imagem de Jandira como líder da minoria? Acho que não mancha, não. Quem dentro do Congresso, dentro da Câmara dos Deputados, não fez aliança sendo de esquerda com a direita, ou sendo da direita, eventualmente com a esquerda? E quem ali dentro não recebeu dinheiro de Caixa 2 de empresas eventualmente investigadas, ou pela Lava Jato, por outras operações? Ninguém faz ali muita distinção entre quem recebeu ou quem deixou de receber, ou quem se aliou à direita ou se aliou à esquerda. A deputada Jandira Fegali tem uma trajetória longa de mandatos, e de mandatos bem-sucedidos. Desde que ela virou deputada federal, dentro do Congresso é muito respeitada. É considerada, desde que ali chegou, uma das 100 cabeças do Congresso.
ou seja, uma daquelas cabeças que influenciam nos destinos das coisas que são votadas no Congresso Nacional, seja na Câmara, seja no Senado, seja quando as duas casas estão reunidas e votam. Ela tem que se entender e se explicar com seus eleitores. E enquanto ela estiver conseguindo se reeleger, significa que o eleitor, de alguma maneira, está avalizando o comportamento dela. Claro que vai chegar um momento, até por esgotamento, por cansaço do eleitor ou por cansaço da deputada, que isso se encerrará. Mas eu acho que ainda não será em breve, não. Além das mobilizações como representante da minoria na Câmara dos Deputados, Jandira defende sempre que pode a liberdade e inocência do ex-presidente Lula. Quando eu fui visitar o Lula, lá na carceragem da Polícia Federal, eu digo a vocês, eu encontrei um homem muito forte, muito indignado, muito convicto da sua inocência, e sair de lá foi muito difícil. O Lula é muito grande, gente, ele não cabe ali. Os pensamentos da médica, política, baterista e mãe de 2 filhos, Jandira Fegali, mesmo nos momentos de descanso ao lado da família e dos amigos, estão voltados para o amanhã, como relata o amigo de 2 décadas, o cantor Augusto Martins. Política que está tão doída, tão estranha, tão agressiva, mas por trás daquela casca dela, ela é uma pessoa muito sensível, né? Eu já vi a Jandira pensar em passar o bastão, assim, né? Ela também se preocupa com novas lideranças, com a formação de pessoas que tenham um pensamento de esquerda, renovação de quadros na política. Então eu sei que ela em algum momento chegou a pensar até em desistir, mas a responsabilidade dela, né, com o povo brasileiro é maior que tudo. Esse sentimento é algo, acho que passageiro. Jandira Fegali é deputada federal. Admissão, 1º de fevereiro de 2011. Salário líquido, R$ 24.881,84. Funcionário da semana, um podcast de Veja. Locução, Tomás Molina. Roteiro, Júlio Vieira. Edição, Rafael Bertazzi. Direção-geral, Daniel Hessel. Realização, Estúdio Abril. Eu quero ver você pular, você correr na frente do vizinho. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.